Olá, irmãos. A nossa devocional de hoje é baseada no livro de Gênesis, capítulo 45, do versículo 1 ao versículo 15. Esse texto nos ajuda a compreender como a fé nos capacita a ter uma outra perspectiva da vida. Veja que na Bíblia, fé sempre é confiar em alguém. E esse alguém é o Deus eterno, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Fé é crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que na cruz foi sacrificado por nós, mas ressuscitou. A partir do momento em que cremos e confiamos em Jesus, a graça de Deus começa a operar em nossa vida e o Espírito Santo inicia em nós um processo de mudança de vida. O mundo ao nosso redor, é interessante notar, ele continua igual, mas a perspectiva que temos do mundo, ela vai mudando. Então a fé te proporciona um óculos diferente, lentes novas, para enxergar a realidade. Você passa a ver coisas que você não via e avaliar outras questões de uma maneira completamente diferente do mundo à sua volta. O problema é quando a gente acredita em Jesus, mas não muda a maneira de encarar o mundo. Aí, na sua cabeça, você acredita em Deus. Na sua mente, você se considera um cristão. No entanto, os seus óculos não foram trocados. Você continua a olhar para a vida como alguém incrédulo. A fé em Jesus não mudou a sua forma de avaliar os relacionamentos, sua família, as pessoas que não gostam de você, o que é certo, o que é errado, suas opiniões, suas atitudes. A Bíblia nos apresenta a fé em Deus exatamente como uma perspectiva de encararmos a vida. E isso fica muito claro quando a gente estuda a história de José, narrada aí nos capítulos 37 a 50 do livro de Gênesis. José era filho de Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão. Ele fazia parte da família mais importante da Bíblia, de onde surgiu o povo de Israel, e dela nasceu o próprio Jesus, o nosso Salvador. José tinha 11 irmãos. Todavia, a Bíblia nos conta que seus irmãos literalmente o odiavam. E um dia, alimentados por esse ódio, seus irmãos resolvem matá-lo. No final, acabaram vendendo-o como escravo para o Egito e mentiram para o pai, dizendo que José tinha sido morto pelos animais. Ora, se a vida possui um fundo do poço, podemos dizer que José chegou nele. Estava sem família, seus irmãos o odiavam, seu pai achava que ele estava morto e ele era escravo em uma terra estrangeira, sem nenhum conhecido por perto. O que se passava no coração de José naquele momento? Se imagine nessa situação. Angústia, depressão, raiva, desejo de vingança, desejo de tirar a própria vida? É provável que muitas coisas ruins passaram pela mente de José. Mas aí começamos a ver, perceber como a fé levou José a uma outra perspectiva de tudo aquilo. Em primeiro lugar, no capítulo 39, somos informados que José vai trabalhar na casa de um homem chamado Potifar, lá no Egito. E o texto nos informa repetidas vezes: o Senhor estava com José. Fé é ter uma outra visão da vida. Fé é perceber a presença do Senhor apesar das circunstâncias. Os irmãos queriam a sua morte, venderam como escravo. Seu pai acha que você está morto, você é escravo em uma terra estrangeira, mas ali, quando tudo e todos te abandonaram, todos viraram as costas para você, quando parece que o universo vai cair sobre a sua cabeça, a fé te faz lembrar:
eu não estou sozinho. A visão da fé significa que eu posso sim passar por maus momentos nessa vida, mas eu nunca estou sozinho. Não importa o que você está atravessando nesse momento, creia, Deus está com você. Deus não apenas estava ao lado de José, como ele também o fez prosperar naquela casa onde ele foi como escravo. E a presença do Senhor na vida de José se evidenciou pela prosperidade. O Senhor o abençoou de tal maneira que a casa de José, o lugar onde ele trabalhava, tudo ao seu redor foi abençoado. Isso nos amplia a visão sobre espiritualidade, sobre prosperidade. Quando a gente olha a prosperidade na perspectiva da fé, compreendemos que quem nos faz prósperos é o Senhor. E Ele faz isso não apenas para nossa alegria, mas também nos dando a oportunidade de abençoar outras pessoas. A prosperidade, na perspectiva da fé, é uma oportunidade para sermos generosos e investir no reino de Deus. Entender a prosperidade como algo que vem do Senhor faz de mim alguém agradecido, generoso, que serve ao reino de Deus com o que tem. Agora, existem outras lentes para avaliar a prosperidade. Os óculos do mundo faz de nós pessoas egoístas. Achamos que fomos nós que conquistamos, nós fizemos por merecer, nós nos sacrificamos e nos apegamos tanto às nossas conquistas, ao que ganhamos, que o nosso maior medo do mundo é perder tudo isso. E aí nos tornamos orgulhosos, mais preocupados em usufruir do que temos do que em servir a Deus. Mas prosperidade não significa ausência de lutas e problemas. Não é verdade? Quando tudo ia bem com José, a mulher do seu chefe começou a seduzi-lo. José resiste a ela o quanto pôde, evita estar perto dela, porque ele sabia o que estava em jogo. Quando olhamos a vida com a perspectiva da fé, levamos a sério a fidelidade a Deus. O mundo quer que a gente se importe apenas com as nossas vontades, fazer o que queremos. Na perspectiva da fé, o que importa é a vontade de Deus, estar nossas vidas de acordo com a vontade dele. Aqui temos um caso específico que nos mostra como a fé muda, altera a maneira de encararmos a sexualidade. José, veja bem, não usou sua história de problemas e sofrimento como desculpa para pecar. Ele não acreditou na sórdida mentira de Satanás, que diz, olha, você merece pensar um pouquinho em você mesmo. Afinal, poxa, você já abriu mão de tanta coisa. O que custa se divertir um pouco? Ninguém vai ficar sabendo. José afirma, eu não vou pecar contra Deus. Como você está encarando as oportunidades de pecado na sua vida? Como você está dizendo, qual a resposta que você está dando às tentações? Você está fugindo? Um dia, aquela mulher, muito irritada por ser constantemente rejeitada por José, ela arma de uma forma muito cruel uma cena para acusar José. Ela o acusa, junto aos seus empregados e ao seu marido, de ele, José, querer ficar com ela contra a vontade dela, forçando-a, inclusive, a fazer sexo. Olha o tamanho da mentira dessa mulher. O chefe de José acreditou nela e o mandou para a prisão. José vai parar na prisão por ter sido honesto. Imagine a sensação de frustração, a raiva. Talvez você já passou por isso. Você fez tudo certo. Você disse não ao pecado, resistiu às tentações, buscou o Senhor.
e aí de repente tudo se volta contra você, você só sofre por fazer o certo, você vai parar na prisão. É o momento em que passa pela nossa cabeça, será que se eu fizesse diferente, se eu me entregasse ao pecado, será que hoje eu estaria bem? Mas essa não é a perspectiva da fé. A fé faz você lembrar, o Senhor está com você, você não está sozinho. A despeito das circunstâncias, a presença do Senhor ao lado de José, observe, não o impediu de ser preso, porém na prisão Deus deu prosperidade a José. Sabemos que é algo muito difícil de entender. Como assim sermos prósperos na prisão? Queremos é sair da prisão, queremos a liberdade, queremos deixar o deserto, o vale, sair da tempestade. A palavra de Deus nos ensina que às vezes é no meio do deserto, é no meio do vale, é durante a tempestade, é dentro da prisão que o Senhor fará milagres na nossa vida. É ali, no meio de tudo isso, que Ele vai te abençoar. E mais do que isso, na prisão José é usado para ser bênção. Talvez nesse momento você está enfrentando uma prisão simbólica, uma situação na sua vida que te aconteceu e você não sabe como sair dela, você se sente preso. Se esse é o seu caso, se você está passando por isso, o Evangelho quer trazer à sua memória, trazer ao seu coração 3 verdades. Em primeiro lugar, você está na prisão sim, mas Deus está com você. Segundo lugar, você está na prisão sim, mas isso não é castigo, porque Deus está aí te abençoando. Em terceiro lugar, você está na prisão sim, mas aí, nesse contexto, nessa realidade, Deus quer usar você para abençoar pessoas nesse local, nessa realidade. E Deus tinha um propósito muito maior na vida de José, como também tem na sua vida, na minha vida. Veja que na prisão José interpretou os sonhos de seus colegas. 2 anos depois, José é levado para interpretar o sonho do rei do Egito, o faraó. Por conta disso, o faraó nomeia José administrador de toda a economia egípcia. Anos depois, uma fome extrema assola todos os países daquela região. E nessas reviravoltas que só Deus pode realizar, os irmãos de José foram obrigados a ir ao Egito comprar comida. Só no Egito havia comida. Por quê? Porque Deus estava com José. E os irmãos de José, então, chegando no Egito, procuram ali a fila do atendimento. E imagine você, quem é que estava naquela fila? José. Só que eles não reconheceram José. José, ao contrário, os identificou na hora. E aí, se fôssemos usar as lentes do mundo, os valores da nossa sociedade, o que nós achamos normal, o que a maioria das pessoas faria, teríamos aí uma excelente oportunidade para a vingança de José. Ele estava com a faca e o queijo na mão, porque ele tinha autoridade para fazer o que quisesse. Ele podia mandar matarem seus irmãos, torturarem, prenderem, deixar eles morrerem de fome, humilhá-los. Haviam várias opções, mas o coração de José estava inundado pela graça de Deus. Ele sofreu muito, mas o Senhor deu a ele uma perspectiva diferente de tudo que ele passou, de tudo que aconteceu, de toda a dor, todos os traumas, de modo que ele vira para os irmãos e diz: fiquem em paz, eu não quero fazer mal a vocês, porque eu creio, eu sei, quem me mandou para cá não foi vocês, foi o Senhor. Deus esteve comigo em todos esses maus momentos, para que hoje eu estivesse aqui e pudesse prover alimento para vocês e para o nosso Pai. A perspectiva da fé muda a forma como interpretamos o nosso passado. O seu passado muda quando a visão que você tem dele é alterada. José poderia olhar para tudo aquilo com ódio, ressentimento, tristeza. Ele, porém, não reclamou, não murmurou, não xingou.
coração de José estava tomado de gratidão, porque o Senhor o trouxe a este lugar. A perspectiva da fé muda a maneira de compreendermos o nosso passado, muda a nossa identidade. Quem é você? Você não é o somatório das coisas ruins que fizeram contra você. Você não é o produto de todos os seus pecados, de todos os seus erros. Você não é a média das pessoas ruins que passaram na sua vida. Você não é a pessoa que foi desprezada pela família e que foi para a prisão injustamente. Porque quem está conduzindo sua história é o Senhor. Olhe para o seu passado, olhe para o seu presente pelas lentes da fé. Precisamos olhar pela perspectiva da fé para essas pessoas que um dia nos quiseram mal, nos enrolaram, nos prejudicaram, nos fizeram sofrer. Há pessoas que no lugar de José talvez ficariam anos planejando como fazer a vingança, como retribuir o mal que receberam. A perspectiva da fé nos faz retribuir o bem a quem nos faz mal. E isso, querido, é evangelho. Porque você merecia o mal de Deus, da parte de Deus, merecia a condenação, merecia o inferno, mas Deus lhe deu o bem, a salvação, a vida eterna, a presença do Espírito. Dizer que é difícil é óbvio. Na verdade, é mais do que difícil. Não é natural. Por isso precisamos de óculos sobrenaturais. Óculos diferentes para interpretar a realidade da nossa vida. Hoje, o Senhor desafia você a desenvolver um novo olhar, uma nova perspectiva sobre a sua vida e o mundo à sua volta. Ore por isso. Deus te abençoe. Amém.